Olá, meu nome é Flávio Barros, esse é o nosso canal Pensar Diferente. Está começando mais um vídeo super especial, onde a gente vai tratar de um tema super bacana para que a gente possa entrar numa reflexão profunda aí sobre algumas demandas que nós temos enquanto pessoas. Mas eu já gostaria de pedir a você que deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, que se inscreva no nosso canal, clica lá em inscrever-se, vai aparecer logo um sininho, clica no sininho, vai abrir duas aspinhas, porque quando você clica no sininho, você vai receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar nesse canal. Compartilha esse vídeo, compartilha o canal com o máximo de pessoas que você puder, convide outras pessoas também a se inscrever, ajude-nos a divulgar essa ideia, essa proposta e convide outras pessoas a fazer parte desse nosso cantinho, porque o tema de hoje está mega power high. E aí a gente gostaria de falar um pouquinho da aceitação dos nossos pontos a serem desenvolvidos. Fica ligado! Então, Maravigolds, nós estamos aqui para poder falar de alguns pontos fundamentais que a gente precisa entender dentro do nosso processo de desenvolvimento, crescimento e melhora contínua de ser uma pessoa melhor. Que coisa bonita, né? E aí a gente quer falar um pouquinho sobre os nossos pontos a desenvolver. Porém, a gente também quer falar da aceitação desses pontos, porque a gente, na nossa trajetória, a gente sempre ouve falar de pontos positivos e pontos negativos. Todos nós ouvimos falar sobre isso. Porém, eu não gosto de tratar os pontos que a gente diz como sendo os pontos negativos como ponto negativo. Eu gosto de tratá-los como pontos a serem desenvolvidos, porque é realmente isso que eles são. Pontos em nós que ainda estão a desenvolver, que ainda precisam ser melhor trabalhados para que se tornem pontos positivos no futuro ou para que se tornem pontos desenvolvidos em nós. Beleza? Então, precisamos entender alguns aspectos para esse processo de transformação, de aceitação de algumas realidades que nos compõem, porque nós somos pessoas, porque nós temos uma história. Como pessoas, a gente aprendeu coisas e precisa desenvolver coisas em nós. Partindo do princípio de que nós temos pontos ainda a serem desenvolvidos, porque nós somos pessoas, seres humanos, e ter ponto a ser desenvolvido não significa que eu sou ruim, que você é ruim, ou que a gente não presta, independente de quais sejam esses pontos. O mais importante é entender que somos pessoas e como pessoas podemos continuar o processo evolutivo. Então não se preocupe, porque até morrer você ainda pode ser uma pessoa melhor. Então vamos falar alguns pontos críticos em nós que muitas vezes a gente não aceita, porque a gente acha que é tão ruim que a gente não quer nem ter aquilo na gente, que a gente não quer nem aceitar ter, porque aceitar ter e reconhecer ter pra gente parece que a gente se torna pessoas ruins, maus, porque moralmente, socialmente, às vezes apresentar esses comportamentos ou ter essas determinadas atitudes significa que a gente é muito ruim. Às vezes não, a gente só é humano com possibilidade de ser melhor, beleza? Inveja. Quem aqui já não sentiu aquela invejazinha básica de alguém, do vizinho, do irmão, do primo? A gente sempre tende a ter inveja, a gente pode ter inveja, acontece a gente ter inveja. Agora, como eu vou administrar isso, a gente precisa pensar. Porque às vezes tudo que o outro conquista, a gente não fica feliz, a gente não acha legal, a gente não fica feliz com a felicidade do outro. O outro compra alguma coisa, compra um carro, eu falo, que legal, mas no fundo eu não tô feliz por ele ter comprado. O outro melhorou de vida e eu não. Aquela pessoa, tá namorando aquela mina super bacana, aquele carinha super legal, e aí você fala, poxa, queria também. Ou então você fala, que legal, mas no fundo você não ficou feliz com aquilo. Isso é inveja. E a gente precisa trabalhar muito essa realidade em nós, porque ela existe. Mas é preciso que você comece a olhar para ela. Tô pronto, é um rancor. Existem pessoas que às vezes a gente é rancorosa mesmo, guardam muita mágoa, muito rancor e não conseguem se desvencilhar disso. Não conseguem se desvencilhar de que guarda ódio, guarda ira, sente raiva e remói aquilo e não consegue se ver livre daquele sentimento.
A gente passa por essa realidade. Também outro aspecto é o orgulho. Às vezes a gente é muito orgulhoso, muito autossuficiente, muito cheio de nós, eu me basto, eu sou e ponto. Houve um período na minha vida que o meu lema era simplesmente eu. Imagina, né? Porque eu achava que eu, por mim mesmo, me bastava. Em função de todo um histórico de vida, sim, que me fazia ter uma postura orgulhosa, sim. Mas por trás dessa postura orgulhosa, tinha toda uma história sustentando esse orgulho de achar que eu era o todo-poderoso, de que eu estava acima do bem e do mal. Também ser uma pessoa muito mandona, centralizadora, controladora. Você pode ter essas características de ser uma pessoa que o tempo todo está dando ordem para as pessoas, você não sabe pedir, você não sabe ser gentil, você ordena o tempo todo, você controla as pessoas, você quer que as pessoas andem conforme aquilo que você pensa, conforme aquilo que você acha. Você é centralizadora, você tem que estar no centro, você tem que ser o centro de tudo. E às vezes a gente tem essas atitudes de ser centralizador, de ser controlador, de querer controlar até mesmo a vida das pessoas e querer ditar como as pessoas precisam se movimentarem no universo para que elas sejam boas e felizes, mas dentro dos padrões que eu tenho. Isso é algo que a gente precisa olhar e mudar bastante. Um outro ponto que a gente pode ter a desenvolver é a questão da fofoca. Você pode ser muito fofoqueiro, você pode ser muito invasivo, você pode ser muito inconveniente. Às vezes a gente tem atitudes inconvenientes, a gente entra onde a gente não tem que entrar, fala do que a gente não tem que falar, dá opinião na vida dos outros quando o outro não nos pediu a opinião deles. A gente tem essa mania. A gente sempre tem um parecer sobre a vida e sobre o problema de alguém. Sobre a nossa vida a gente não tem muito não, mas do outro a gente sempre tá ali, ó. Porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque eu não admito isso, que eu não admito aquilo, porque isso não é bom, porque isso não é certo, porque isso é errado, porque isso é aquilo. Mas é a vida do outro, não é a nossa vida. Então a gente quer sempre fazer comentários da vida alheia, quer sempre falar da vida alheia, quer sempre criticar a vida alheia, quer sempre entrar em situações onde a gente não foi convidado, falar e dar palpites aonde a gente não foi convidado a dar palpite. A gente só tem que dar palpite principalmente negativo na vida do outro para qualquer coisa, da mais simples, quando o outro pedir. Se o outro não te pediu, não dá não. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma. Ou então pergunta a ele se ele quer ouvir a crítica que você tem. Se ele não quiser, e aí depende muito também do grau de proximidade e tudo que você precisa desenvolver para você não ser uma pessoa invasiva. Também aquela pessoa chata, vitimista e criqui, que é a pessoa chata, que às vezes é chato a gente estar perto. E a gente não consegue estar perto porque a pessoa é tão chata, ela inventa tanto problema, tudo é nhenhenhê, tudo mimimi, tudo que faz magoa, tudo que faz machuca, tudo que faz, ela se coloca à parte, eu sou excluída, eu não sou amada, eu não sou bem-quista, eu não sou bem-vinda. Ah, porque fulano falou isso pra mim, eu não gostei. Ah, porque fulano saiu com fulano, não me chamou. Ah, nenê. Ah, porque fez isso, fez aquilo. Aquela pessoazinha chata. Será que a gente é assim? Já parou pra pensar? Se você é meio assim? Um outro ponto também é aquela pessoa ogra, bronca, rude e ignorante. Shurek fica no chinelo para essa pessoa, porque a pessoa é chata, ela é ignorante, ela é bruta e rude. Ela só sabe ser ogra, ela não sabe falar bem com as pessoas, ela não sabe se colocar, ela não sabe ser assertiva na sua fala, ela é rude, é bronca e ainda muitas das vezes ela se coloca no lugar de assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. Opa, que bom, beleza, a gente entende, a gente até aceita que é o seu jeito de ser, porém a gente está falando que aqui que a gente pode se desenvolver, que a gente pode ser melhor, que a gente não precisa ficar preso a questões ainda a serem desenvolvidas, a gente pode trabalhar para ser uma pessoa melhor, né? Porque tudo a gente dá fora, tudo a gente dá patada nas pessoas, né? A gente intervém de uma forma muito bruta, rude, grosseira, né? E a gente pode ser um pouquinho mais polido para poder, né, conviver com pessoas
pessoas, né? Porque a gente lida com pessoas, então a gente precisa ter um pouquinho mais de polidez aí, né? Porque senão o negócio fica difícil. Né? Aquela também pessoa que é dona da verdade, tudo ela sabe, tudo o que ela acha é verdade, o que ela acha é correto. Então você tem que fazer e ser da forma que ela acha que é correto, que é certo, que é ideal. E ela não consegue arredar o pé de que o que ela acha que é o correto, que é o certo. Não. O que eu acho é isso e ponto, acabou. E aí existem também muitos outros pontos que a gente tem para desenvolver, mas eu quis trazer esses, e a gente precisa falar de um ponto fundamental. Será que você tem um desses itens? Será que você se comporta como uma pessoa invejosa, como uma pessoa rancorosa, orgulhosa, ou seja lá como for? Você percebe traços desses pontos que eu falei aqui? Muitas das vezes a gente não reconhece, a gente não aceita quem a gente é. A gente não aceita que em nós há essas realidades. E o fato de não aceitar faz com que a gente não mude. Porque Roger já diz, um psicólogo, né, teórico de uma linha psicológica humanista, ele já vem dizer que quando eu aceito como eu sou, aí sim eu posso me promover mudança, porque a mudança vem com a aceitação. Primeiro ponto para que a gente comece a trabalhar esses pontos, a desenvolver, é aceitar que isso exista em nós e que a gente não é tão bonitinho, tão lindinho como a gente gosta de aparecer ou demonstrar para as pessoas, ou como a gente acredita que é, né? E aí a gente precisa realmente aceitar que em nós há esses pontos a serem desenvolvidos. E qual é o problema? Quem não tem, né? Aceita que dói menos, que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa fofoqueira, ou que você é uma pessoa orgulhosa e tantas outras coisas. Aceita. E aceitar não é se conformar, aceitar é entender, existe, reconhecer, existe, eu tenho esse perfil de comportamento, isso não me faz pior nem melhor do que ninguém, só me faz ser eu. E dentro do meu processo de desenvolvimento, de crescimento, eu posso trabalhar essas realidades em mim. Mas às vezes você não muda, você continua sendo tudo isso que a gente falou aqui, porque você não aceita que você tenha esse comportamento ou tenha determinados tipos de sentimento. O princípio da mudança, meu querido, é a aceitação. Comece a aceitar aquilo que você é, para que aí você tenha disponibilidade e abertura para começar a moldar, a transformar e buscar meios e ferramentas, formas de que você consiga ser melhor e desenvolver aquilo que você ainda não tem como desenvolvido. É natural a gente ter essas coisas, isso faz parte da nossa condição humana. O que não é natural é que a gente cruza os braços e fica fingindo que a gente é bonzinho, que a gente não tem nada dessas questões em nós. Isso não faz com que a gente melhore, que a gente seja melhor. Eu acredito muito que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode ser muito melhor do que você é, e como eu sempre digo, que você pode produzir versões muito melhor de você mesmo. Então, obrigado por ficar aqui comigo, fica ligadinho nos próximos vídeos, compartilha esse vídeo com geral no braço só e vamos #pensar diferente. Um beijão, um grande abraço, tchau, tchau!